tem um carinho, um interesse de apresentar esse grupo, porque às vezes, todo momento, nós temos participantes diferentes e a gente quer levar a palavra do GG para vários cantos do Brasil. E o que é esse GG? Todo mundo fala. Não é gag, não é jegue, como muitos aí também falam. O GG nada mais é do que uma comunidade voluntária fomentada pelo Google. A gente, na função de líderes, nós não recebemos nada nisso. O que a gente recebe é a participação de todos, essa rede de contatos maravilhosa que a gente conhece várias pessoas de vários cantos do Brasil e também do mundo também, né? A gente está expandindo os horizontes aí de colaboração até com outros países, e isso é muito legal, porque é isso o nosso espírito, né? De compartilhamento e de colaboração. E quando a gente fala de formação de professores, a gente fica muito feliz da gente levar formação em tecnologia, em educação midiática também para vários cantos do Brasil, principalmente professor de escola pública. Então, nós somos um grupo com várias pessoas legais, pessoas divertidas, porque o espírito do Google é isso, a gente ser divertido, a gente ser colaborativo, e a gente está muito feliz de você estar aqui com a gente. Então, eu sempre falo isso também, a gente está por todo o Brasil, e além do Brasil, claro que a gente não chegou em todos os cantos ali ainda. A gente quer chegar em alguns lugares aqui do Brasil e por todo o mundo. E lembrando, gente, eu sempre falo isso com muita satisfação, o GG Brasil, com seus grupos de educadores Google locais em cada cidade, é o grupo que tem mais líderes e mais ativo no mundo. Então, nós somos referências lá fora em termos de grupos de educadores Google. E isso é muito, muito divertido, muito legal. Eu sempre gosto de falar isso para reforçar a importância que o nosso grupo tem. Como a gente já falou, já está sendo realizado aí em parceria com Niterói, Rio de Janeiro, Uberaba e Uberlândia. Uberaba e Uberlândia se uniram para poder fazer esse, né, Carol, para poder realizar esse evento. Piada interna, gente. E assim, a gente fez um recorte para falar educação midiática. Claro que nós temos pessoas aí prontas para poder falar sobre isso, aptas para falar, porque eu fico até lisonjeado, fico até envergonhado de falar que é educação midiática, mas a gente faz um recorte aqui, né? Que é um conjunto de habilidades para acessar, analisar, participar de maneira crítica do ambiente informacional e midiático em todos os seus formatos, no impresso ou digital. E nós temos esses 4 convidados ilustres aqui hoje, a Patrícia Blanco, o Edu, o Márcio, a Mariana. Sejam todos bem-vindos. E a gente começa o nosso evento agora. Passa a palavra para a Patrícia, se ela estiver aí com a gente. Já Estou entrou, aqui né? sim, já entrei sim, estou aqui esperando, Sim. só admirando essa rede mundial com todos esses balõezinhos, Mariox, Márcio, será que o Márcio é da nossa turma de facilitadores já do começo, será que a gente vai conseguir dominar o mundo que nem eles? Nosso Educamídia lá plugadinho em todos os países, já pensou que legal? Aí ia Gente, ser muito, ótimo, muito Patrícia. muito, muito obrigada pelo convite e eu queria dizer o quão feliz estou de estar aqui com vocês hoje e ver esse interesse, né, de profissionais, educadores tão comprometidos mesmo com a educação, se envolverem no tema da educação midiática. Eu brinco que a educação midiática, para mim, virou uma paixão, é uma paixão que cada vez que eu conheço mais, cada vez que eu estudo mais, eu entendo que é uma forma realmente da gente construir uma sociedade mais justa, mais equânime, uma sociedade com mais oportunidades para todos, né? E principalmente uma sociedade mais democrática, onde todos possam exercer de forma plena a liberdade de expressão. A gente tem visto, e eu vou deixar o contexto da educação midiática para a Mari, porque ela tem muito mais competência para falar sobre isso. Eu sou só uma nova entrante nesse mundo e me inspiro muito
na técnica e no conhecimento, na experiência da Mari, para aprender mais sobre educação midiática. Mas eu descobri, né, o quão um cidadão educado midiaticamente pode fazer a diferença, né? E pode também ser responsável pela sua própria mudança, né, no cenário de uma sociedade tão desigual que a gente vive. Quando a gente fala aquela frase, acho que todo mundo aqui, Flávia, a Carol, a Patrícia, e todos que fizeram, o Edu, que está aqui também, fizeram a formação, já ouviram a gente falar essa frase 915 mil vezes, mas eu vou falar mais uma, tá? Que é aquela frase do pesquisador italiano Paolo Celotti, que ele diz, né, não é mais uma vantagem ser educado midiaticamente, mas uma desvantagem debilitante não ser. E quando a gente pega, né, esses jovens que estão em idade escolar, que estão saindo do ensino médio, estão chegando para participar da vida produtiva, e a gente vê dados do PISA, né, e também da OCDE que mostram que esses jovens ainda não têm competência necessária para interpretar, para saber diferenciar fato de opinião, a gente vê que a formação da escola não está condizente com as necessidades exigidas do mundo conectado. E aí, nesse sentido, onde eu vejo, né, e a gente aqui no Palavra Aberta trabalha já há vários anos, mas mais especificamente depois do lançamento do Educamídia, para fazer com que a educação midiática chegue, de fato, nas escolas, por meio de educadores e multiplicadores fantásticos que a gente vem formando nos últimos 2 anos, porque a gente sabe que a educação midiática vai fazer a diferença para essa sociedade, para a nossa sociedade, né? E mais ainda, a gente entende que para a gente conseguir, né, o desafio, né, o Edu colocou aqui, de espalhar a palavra da educação midiática para todos os cantos do Brasil, a gente precisa de multiplicadores. E a gente precisa de fóruns como esses aqui, que trazem pessoas dispostas a nos apoiar, a fazer essa mudança, né? E a fazer com que realmente a gente consiga dar sentido à educação que esses jovens estão recebendo. Não adianta mais a gente trabalhar com uma educação totalmente desconectada da vida real, né? A criança, cada vez mais jovem, vai ter acesso a um dispositivo móvel, o pré-adolescente está cada vez mais ligado dentro do mundo digital, o jovem que vai sair, ele precisa ter conhecimento, precisa ter fluência digital, precisa ter cultura digital, precisa saber se movimentar nesse ambiente, e por que não, né, toda a sociedade precisa entender, separar o joio do trigo da informação, e saber escolher melhor como consumir informação de qualidade, não entrando, né, nas grandes falácias e teorias da conspiração que hoje inundam o nosso dia a dia, né? É impressionante como a gente perde tempo tendo que desbancar fake news, desbancar questões que já foram tão validadas e rechecadas e trazidas de volta e acabam voltando. Mas o fato é que grupos como esses fazem com que a gente consiga exercer aquilo que a gente realmente deseja, tanto no Educamídia como no Instituto Palavra Aberta, que é espalhar a palavra e fazer com que a educação midiática chegue de fato para o estudante. Então, queria agradecer demais o convite, Patrícia, que me fez o convite aqui, ela conhece Piraju, olha que coisa maravilhosa, gente, Piraju, minha terra, o Edu é de Ourinhos, tá? Mas Ourinhos é desse tamanho aqui, perto de Piraju. Piraju é uma coisa linda, né, assim, né, Edu? Depois você vai falar sobre Ourinhos. Mas eu queria agradecer demais e dizer que estou aqui, se vocês, né, o que vocês precisarem da gente. Olha, está falando Piraju da Show, da gente aqui do Educamídia, e dizer que a gente precisa de vocês também
nessa troca constante de experiência e também de conhecimento para que a gente consiga avançar enquanto sociedade. Só uma palavra final, o Palavra Beta, para quem não conhece, é uma entidade sem fins lucrativos, que foi criada há 11 anos atrás, com o objetivo de ser um instituto de promoção e defesa da liberdade de expressão. E a gente entende a liberdade de expressão num conceito amplo de liberdades, onde a liberdade de expressão individual, a liberdade de imprensa, o direito à informação, o acesso, né, o direito a acessar informações de interesse público, são condições necessárias, né, se fazem necessários, condições necessárias para o exercício da cidadania. E aí, mais recentemente, a gente entendeu o quanto a educação midiática fazia sentido dentro da estrutura do Palavra Aberta. E por isso lançamos o Educamídia, porque quando a gente vê, né, dentro da mandala da educação midiática, que muitos aqui já tiveram a possibilidade de conhecer, a gente vê ali que o cidadão que tem habilidades para ler criticamente a informação, para produzir conteúdos com qualidade, ele participa melhor do ambiente informacional e, com isso, ele exerce bem e de forma plena a sua liberdade de expressão. Então, com essa palavra no qual a gente encerra o ciclo e a mandala da educação midiática, eu queria agradecer novamente e deixar que a Mariana conte um pouquinho mais sobre o Educamídia e a gente possa trocar mais informações. Muito obrigada e, de novo, boa noite. Foi muito legal, é muito legal estar aqui com vocês hoje. A gente que agradece, Patrícia, toda essa sua palavra, né? Realmente, quem ainda não fez, faça. Eu também, como a Carol, sou multiplicadora, mentora esse ano. Se tiver oportunidade, estarei fazendo de novo. E convido a vocês que ainda não fizeram, que se inscrevam e façam, porque é fantástico. E agora, com vocês, eu venho chamar o Eduardo para que ele coloque para a gente um pouquinho sobre como é que se diz, o propagar da palavra. Oi, gente, tudo bom? Boa noite. Desculpa só que o meu microfone está um pouco baixo, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Se tiver algum probleminha, dá um toque aí. Tá todo mundo me ouvindo? Tá tranquilo? Tá, beleza. Eu acho que, assim, da experiência do Educamídia, que eu tive agora no primeiro semestre, e o retorno às aulas nessa semana, eu acho que está martelando muito na minha cabeça que a inserção da educação midiática como uma camada na prática docente vai ser uma forma interessante para tentar minimizar essas defasagens que a pandemia trouxe. Né? O fato da educação midiática ela ter essa interdisciplinaridade intrínseca nela vai permitir que a gente potencialize muito o processo de recuperação de conteúdos, recuperação de competências que ficou prejudicado. Então, assim, eu acho que esse semestre aí vai ser bacana, vai ser um exercício legal aí de usar essas ferramentas e ver, né, esses resultados no final do ano. Mas, gente, comparando aí com o pessoal que está na linha, não tem muito o que falar. Eu vou deixar um pouquinho para depois. Quem que está na fila aí, gente? Maris, você pode falar também, se você quiser falar. Eu não era o Márcio? Temos o Márcio aqui? Eu não vi o Márcio. Já está aí o Márcio? Tá bom. Não sei. O Márcio avisou que ele só consegue entrar às 7h40. Que a gente deu 20 minutos para cada um, certo? Certo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui uma pequena apresentação, se vocês me permitem. Com certeza, com certeza. Vamos lá. Deixa eu só ir para a tela certinha. Boa noite, pessoal, tudo bem? Que alegria estar aqui com vocês. Eu fui do GAG do Rio,
Para quem não me conhece, eu sou Google Educadora, acho até que a minha certificação caducou. Eu sou há tanto tempo que a minha certificação caducou. Mas eu sou educadora Google e trainer e innovator. E lá na pré-história, participei das sessões iniciais do GEG Rio e foi muito legal. Foi muito legal, porque é um ambiente tão generoso, né, de troca entre pessoas que estão ali de forma totalmente voluntária. A gente sabe que o aprendizado entre pares é a coisa mais rica e mais eficaz que tem. E a gente sabe a oportunidade de ouro que é ter um espaço, uma oportunidade, um lugar seguro para a gente colocar a mão na massa e refletir e trocar ideias e praticar com os nossos pares. Então, assim, o GEG é uma coisa muito bacana que faz muita diferença na vida e na capacitação profissional das pessoas e é totalmente voluntário, assim, eu não me canso de admirar. Muito bacana mesmo. Então, parabéns a todos que estão envolvidos aí. Eu vou compartilhar minha telinha, porque apesar de ser Google educadora, trainer, isso, aquilo, volta e meia cai. Eu não sei fazer direito as coisas. Vocês não podem contar isso para ninguém no Google. Pronto. Então, com a minha telinha ali, né? Então, as meninas me convidaram para vir dar uma palavrinha aqui e eu percebi que eu ia estar numa sequência de pessoas falando sobre o Educamídia, né? A Paty primeiro, depois o Edu e o Márcio. E eu pensei o que eu poderia falar para encerrar, né? Sem repetir muito e também sem dar muito spoiler do nosso conteúdo do nosso curso, porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, que ainda não fez o curso, vai se inscrever para fazer a próxima edição, que começa agora em setembro. Então, só para vocês saberem, o curso tem a seguinte estrutura: a gente tem um mês de trabalho juntos, né? Nós temos 4 encontros ao vivo, semanais, 7h30 da noite, uma vez por semana, de 1 hora e pouco. E entre os encontros, a gente deixa muitas atividades para vocês fazerem sozinhos, ou entre pares, ou com uma dupla. E assim a gente constrói esse percurso que dura um mês, né? No Classroom, agora a gente vai ter que sair do Classroom, porque o curso está um pouco grande. Mas, enfim, o percurso mentorado com os nossos facilitadores, cada grupo tem 2 facilitadores, a gente tem grupos de WhatsApp, todo mundo fica acompanhado o tempo todo, então é um projeto bem coletivo de construção de conhecimento. E isso dura um mês, e depois desse mês em que a gente explora o conteúdo, os participantes têm mais um mês para preparar um projeto final para certificação. E esse projeto pode ser um plano de aula, pode ser um recurso, pode ser um projeto de formação de professores, de sensibilização, enfim, depende do seu contexto, depende do que você quiser fazer, mas alguma coisa que ajude a levar adiante a educação midiática, porque a proposta desse curso é formar multiplicadores, pessoas que possam nos ajudar a introduzir a educação midiática nos seus contextos, né? E fazer avançar esse trabalho, que é um trabalho de formiguinha, mas é muito necessário. Estou vendo que o Márcio entrou. Flávia, você quer deixar o Márcio falar primeiro por uma questão de sequência lógica e conteúdo? Oi, Márcio. Tudo bem? Eu acho que vai fazer mais sentido, Mari. A gente está bem informal aqui, então a gente pode fazer isso. Estava só entendendo como é que é o curso, Márcio. Não estou começando aqui a fazer meu papo, não. Então, eu vou fazer, tá? Mas, enfim, é isso. Aí, no final, tem esse trabalho e é preciso fazer esse trabalho de certificação. E, no fim, a gente vai estar criando, assim, uma grande coleção de projetos e propostas de pessoas de todos os lugares do Brasil que a gente pretende publicar oportunamente para continuar crescendo essa comunidade aí de forma bem orgânica, né? Então, eu vou deixar o Márcio falar um pouquinho, depois eu volto com os meus slides. Patrícia, quer falar antes? Eu queria. Oi, Márcio, não é porque você entrou que eu vou ter que sair, tá? Não tá bom. Coração para você, ó. Morrendo de saudade. Antes da Patrícia sair, a gente podia fazer uma foto com todo mundo com a câmera aberta? Foi. Mas espera aí que mais gente abriu. Abre todo mundo, vai. Legal. Obrigada. Gente, eu queria só me desculpar, mas eu não vou poder ficar até o fim. Eu tenho uma outra aula que eu vou ter que pular agora para a próxima. Então, queria de novo agradecer
e espero que a gente possa se encontrar em breve na formação online, hein, gente? Espero vocês lá. Com certeza. Obrigada, Patrícia. Obrigada. Tchau, tchau. Maravilha, então eu entendi que eu assumo agora, não é isso? Isso, Márcio, seja bem-vindo. A Manda ver. palavra está com você. Manda ver, vamos lá. Vou compartilhar a tela inteira, porque eu fiz uma questão aqui só para a gente poder se guiar, porque quando a gente estabeleceu esse encontro, né, esse tema, tá tudo no Zoom aqui, peraí, menos, ok. Então vamos lá. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou o Márcio Gonçalves, amigo de todos vocês aqui, muito amigo dessa turma engajada em estabelecer uma educação inovadora, né? Então, hoje eu estou atuando como consultor de tecnologias educacionais, né? Eu sou um professor, sou um pesquisador, tenho esses títulos do Google, né? O Google Innovator, Google Trainer. Tem um livro caixinha amarelinho que se chama Inteligência Digital, né? Que eu adoro pensar o digital usando o analógico. E, como eu sou um eterno aprendiz, resolvi continuar estudando. Estou fazendo um pós-doutorado nesse modelo Microsoft Teams pela PUC São Paulo, né? E eu estou pesquisando criação e produção de conteúdo com mídias digitais na escola. E também coordeno a Semana da Mídia na Escola. Então, quando eu me encontro com toda essa turma aqui, né? Essa pessoa que falava anteriormente, chamada Mariana Ox, é muito culpada de tudo isso que eu sou hoje, porque ela é uma incentivadora absurda, né? E talvez ela não tenha, assim, muito proporção, porque ela recebe muitos elogios, né? Mas minha vida muda radicalmente depois que eu me encontro com ela, porque ela foi a minha chefe numa escola e muda meu mindset, muda a minha maneira de pensar as coisas, né? Então eu saio de um nível superior como professor universitário e vou dar aula para o Fundi 1. Inclusive dei aula para o filho dela. E aí eu mudei completamente a minha cabeça porque essas crianças mexeram muito com a minha forma de pensar as coisas, né? Então, isso me faz respirar uma série de coisas. E quando vocês me pedem para falar sobre os desafios do século XXI, eu criei aqui uma trilha que é a seguinte. Quando a gente pensa em objetivos estabelecidos pela ONU, né, que são as ODSs, é uma agenda de 2030. Se a gente parar para pensar, daqui a pouco é 2030, né? São muitas coisas, assim, pensando nos 5 P's aqui, né? Planeta, pessoas, prosperidade, paz e parceria. E aí, olha só, são 17 objetivos, 169 metas, 232 indicadores, né? Para você pensar num caminho mais sustentável para a sociedade. São esses aqui, ó. Erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável, energia limpa, trabalho decente, indústria e inovação, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça, instituições eficazes e parcerias. Bom, meu Deus, são muitas coisas, né? Muitas coisas, assim, né? São desafios incríveis para o século XXI. E então, quando eu fui dar aula para as crianças, eu fico pensando que essas crianças vão passar por esse processo todo aqui, né? Elas serão, as crianças do Fundi 1, em 2030, serão adolescentes, né? E vão ter que enfrentar isso tudo. E nós, como adultos, também. Acontece que, quando eu olho para isso aqui, eu preciso pensar e refletir, né? O que eu posso mexer, o que eu posso contribuir para isso? No que eu posso fazer já imediatamente, né? A curto prazo, como é que eu posso mexer nisso tudo, contribuir como cidadão, né? Como indivíduo, como eu, Márcio, professor, um mero professor, né? E todos nós aqui presentes. Aí, eu queria convidar vocês o seguinte: pensar local e agir global. Porque aí, as coisas que estão ao nosso redor, né? No nosso bairro, na nossa rua, na nossa cidade, no nosso país, de repente, se eu conseguir modificar uma estrutura aqui próxima de mim, isso vai fazer com que ganhe repercussão global. Então, acho que o grande desafio, né, desse século é fazer isso. Olhe para o seu bairro, né, olhe para a sua rua, olhe para a sua escola e veja, alguma coisa te inquieta.
E, de repente, isso é mais fácil de eu modificar. E quando eu fui trabalhar com as crianças, eu fiquei pensando assim, essas crianças precisam desenvolver tantas habilidades, né, ter tantas competências para sobreviver nesse mundo, e como é que a gente parte de onde? Então, eu, na minha posição de mediador, né, de adulto, trabalhando com crianças, tinha, sim, uma certa forma de colaboração. Então, agora, não que eu tenha reduzido tudo aquilo que eu mostrei, porque aquilo anteriormente são desafios muito grandes, eu preciso de mais pessoas, eu dependo de governo, eu dependo de leis, de política pública, uma série de coisas. Mas, de repente, os desafios do século XXI, né, eles são mais próximos da gente e eu posso fazê-lo agora. Que talvez sejam esses aqui. Que são respeitar as diferenças, empatia, trabalho em equipe, negociação, liderança, tudo questões assim muito próximas da gente, né? Queria que vocês olhassem para esse quadro e encarassem como se fosse um bingo, assim, né? No sentido de que escolha aí uma linha, escolha aí na horizontal, na vertical, na diagonal, cartela cheia. O que você pode escolher disso aqui tudo, né? Claro que levaria um pouquinho de mais tempo para eu explicar o que eu pensei quando coloquei tudo isso aqui, mas olhe para algumas questões aqui e veja o que já é desafiador para mim e que eu posso fazer a partir de agora, né? Então, por exemplo, eu como um professor, e nesse encontro aqui a gente vai ter uma abordagem sobre educação midiática, na linha da informação, localizar a informação. É um desafio para o século XXI. Tem gente que não sabe localizar a informação certa. Tampouco organizar a informação. E analisar principalmente, né? Então, o que vai acontecer? Precisamos olhar para essas questões e falar assim, peraí, né? Qual é o meu papel, então, na sociedade hoje? Eu tenho esse desafio para mim, pessoal, e também na ajuda do próximo. Ali na empatia, né? É tão interessante a gente saber que, para eu pensar local, né, quando eu penso local, um dos processos é ter empatia. E, de repente, todo mundo pensando local e tendo empatia, a gente modifica a estrutura do mundo. Pode ser utópico? Sim, pode ser utópico, mas eu tenho uma vibração um pouco mais positiva para isso, sabe? Quando eu penso em organização do tempo, o tempo ele é o bem mais precioso das pessoas. Portanto, solicite-o com moderação. E a economia do tempo é isso que a gente está vivenciando, né? Todo mundo quer roubar o seu tempo. E assim, todo mundo quer disputar seu tempo, né? Então, são questões desafiadoras para esse novo século, né? Autoestima e resiliência, né? Tanta gente, às vezes, se deprimindo, tantas vezes desistindo da vida, né? Assim, angustiadas. Esse processo que a gente está vivenciando agora talvez tenha potencializado todo esse processo. Então, é um desafio você ter uma autoestima. Cuidar do seu corpo, da sua mente, do seu cabelo, né? Olhar para o espelho. Essa semana eu falei uma coisa que não é a primeira vez que eu falo, eu já disse assim, eu estou cansado de me olhar, né? Ver a minha imagem nas telinhas, né? Não sei, tá rolando um cansaço da minha parte, porque é um reflexo, né, da minha imagem o tempo inteiro, eu tentando me ajustar, né, tentando botar uma luz assim para deixar mais bonito. Não sei, preciso trabalhar isso também, é um desafio, né? Enfim, contem para mim, quem gostaria aqui de olhar para uma dessas imagens assim e falar o que você tem feito, né, para conseguir alcançar esse tipo de desafio, né? O que você faz para conquistar, alcançar ou resolver essas coisas? Como é que a sua vida tem sido desafiada a partir desse grande mosaico aqui de expressões? Alguém gostaria de compartilhar, já que a gente está numa situação bastante íntima? Tempo para pensar. Alguém botou alguma coisa lá no chat. Acho que o Vitor quer compartilhar. Fale, Vitor.
Isso, mas eu gostaria que você repetisse antes para ver se eu entendi direito, para não desviar muito do assunto. Para a gente falar sobre o que a gente faz com relação a esses desafios que estão na tela. Isso. Olhando para isso aqui, você acha que são desafios para a gente encarar nesse novo século? Ah, entendi. Então, Né? sim, acho. E um dos elementos que eu estava olhando bastante era essa questão de liderança, né? Porque eu ainda estou cursando a licenciatura na faculdade, né? E eu vejo que muitos problemas, assim, que os alunos veem, eles resolvem na base de se organizar. Então, eles criam aquela liderança local, do nada sai um projeto, e aí tem um projeto de extensão, do nada tem um impacto, aí vem uma reportagem, cresce, e eu, quando eu vejo, tá lá, a mudança está feita. E um grande exemplo disso, que não é da minha faculdade, né? Mas foi um aluno de economia chamado Vinícius, que ele fez um programa chamado Programa Salvaguarda. E ele é um programa que ajuda alunos da rede pública a se preparar para o Enem, com alunos voluntários do Brasil todo. Então, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, mas eu já ajudei uma pessoa de Manaus a passar para medicina, ajudando ele em biologia. E tudo isso começou com uma ideia, sim, uma ideia ingênua que ele teve, mas que cresceu e ele formou uma rede nacional gigante agora e, sabe, tudo começou com essa liderança que ele tomou e começou a conseguir influenciar outras vidas. Então, eu acho que liderança assim, é o termo que eu mais gostei, porque eu vejo que a partir de agora é mais fácil influenciar o mundo quando você toma uma atitude, você não precisa esperar muita coisa. Isso, é sobre isso mesmo, exatamente. E esse grupo pensa local, né? E acaba agindo globalmente, porque ganha a imprensa, né? Divulga, quando você vê, virou um modelo, né? Virou um modelo de sustentabilidade, virou um modelo que serve para muitas pessoas, um modelo escalável, né? E não está assim somente ali no local onde ele estava, só que ele olhou para o local, agiu, né? E aí as questões ganham proporções mais ampliadas. O que mais te toca ali quando você olha? É um desafio para você no século XXI pensar em criatividade, por exemplo? Né? Em escutativa, em oralidade, né? Eu trabalho com jovens, assim, às vezes pensar que é um desafio ter jovens que se expressem, que saibam se expressar, se colocar, né? Então, na minha função como educador, eu trabalho isso o tempo inteiro com eles, porque eles precisam se expressar e as mídias estão aí para ajudar nessa autoexpressão, né? Um vídeo, um áudio, um texto, qualquer forma de expressão que garanta, né, esse desenvolvimento da oralidade. Né? Assumir riscos. Pois não. Eduardo Devay falou que, pensando nos itens da lista, penso como que o aluno refletiria sobre isso no seu dia a dia. E a Ana Cristina disse que acho que, como aluno, vejo um desafio em comunicar-se com eficiência. Perfeito. E a Mari levantou a mãozinha. Pois não. Levantei, eu amei esse quadro, Márcio. Eu estava olhando para o impacto das ações, eu tenho pensado muito nisso, né? O que significa as ações da gente terem impacto? A gente está muito... Mari, seu som está indo e voltando. Eita! Estou ouvindo um barulho. Peraí. Melhorou? Melhorou. A gente está muito acostumado a pensar em impacto em termos de número, né? Eu tenho tentado me acostumar a pensar impacto mais em termos de transformação, de resultado efetivo de transformação. Não é quantas pessoas eu vou alcançar com o meu trabalho, mas sim se aquela pessoa foi atendida na sua necessidade e ela conseguiu avançar. Então, para mim, está muito ligado com empatia, né? O impacto precisa levar em consideração as diferentes necessidades, os diferentes contextos, entender onde as pessoas estão, ir de encontro a elas, para que você efetivamente possa efetuar a transformação ali. E não apresentar uma coisa genérica, por exemplo, no meu caso, uma formação que depende de ser uma escola com muitos recursos tecnológicos, etc., e aquilo não vai fazer diferença nenhuma na vida da maioria das pessoas que não têm essas condições. Né? Então uma visão um pouco mais empática e um pouco mais profunda do que significa efetivamente ter impacto. Exatamente, exatamente. Então, assim, é claro que a gente tem, né, como desafio desse novo século, uma série de coisas que
quando a gente olha assim, para organismos que, né, que estabelecem algumas situações, você olha e fala assim, poxa, mas eu não sou parte desse processo. Então, eu quis trazer esse contraste, né? Porque na educação, a gente vai lá olhar para aquelas ODS, né? E vai trazer para o nosso contexto pedagógico e tudo mais. Só que também quando a gente olha, e aí eu quis trazer isso porque isso aqui são questões socioemocionais, né? São questões que precisam ser trabalhadas na escola, né? Com os adultos, com a gente, na nossa casa, né? Organização do tempo, né? Assim, é necessário hoje, porque muita gente tem reclamado sobre o trabalho home office, né? Se você não organizar o seu tempo, você fica horas sentado numa mesma cadeira, né? Ao longo do dia. Quer dizer, você está em casa e não está cuidando do seu corpo, né? Está cuidando da sua saúde, da sua alimentação. Então, são questões que, assim, estão muito próximas da gente. Então, acho que é um olhar, né, para dentro, um olhar para as questões que estão próximas da gente, o olhar local e tentar fazer com que isso tenha um grande impacto para a sociedade, né? Então, essa inquietação, ela é constante, né? Olhando aqui para essas coisas, né? Entendimento da tecnologia. A tecnologia serve para quê, finalmente? Porque eu não sei se as escolas vão mudar o mindset delas, né? Os gestores de escolas, depois que isso tudo acabar. Ou então, né? Eu tinha feito uma pergunta mais cedo hoje para um grupo que eu dei formação, eu falei, acabou a pandemia, acabou o Google Sala de Aula? Foi um silêncio, sabe assim, do tipo, o Google Sala de Aula não é só para você, né, fazer a aula acontecer durante esse período, você pode usar para várias outras coisas, mas se a pessoa não muda, né, a mentalidade dela, ela elimina. Então, gente, acabou o Google Sala de Aula, tá bom? Então, vamos voltar lá presencial. Então é isso, né? Assim, minha conversa aqui com vocês é nesse sentido. Os desafios estão próximos da gente. Vai depender da gente olhar para eles e falar, posso mudar, posso colaborar, né? Posso ter empatia com o próximo, posso olhar para os meus valores, né? Valores da família, da nossa religião, do nosso convívio, das pessoas que nos ensinaram, melhorar a nossa postura diante do outro, né? Agilidade de execução, porque, afinal de contas, a gente está num pensamento bastante ágil, de soluções ágeis, né? Porque senão vem alguém e atropela. Então, é isso. Eu agradeço o convite e vou continuar com vocês aqui até o final para ouvir mais o que os outros colegas têm a falar. Obrigado. A gente que agradece, Márcio. Muito bom mesmo. Patrícia, quer falar? Pode falar. Oi, Marcinho. Oi. Saudade. Tudo bom? Precisamos voltar para São Paulo, né, Mari? Flávia, Mari, saudade de São Paulo. Márcio, o que eu gostei desse seu trabalho? Eu falo que o Educamídia contamina a gente, não tem jeito, né? Eu levei para dentro da sala de aula também, já tinha, logo que acabou, eu levei para... Estava fazendo um trabalho com os meus alunos, mas esse seu quadro, ele deu para a gente uma outra direção, porque eu trabalho com o 9º ano e eu só tenho 6 meses para resgatar o conteúdo dos meus alunos para que eles entrem no ensino médio com uma menor defasagem. E o que eu propus para eles foi uma coisa que o Educamídia trouxe muito para mim. Ao invés de eu trazer o conteúdo para eles, eu estou fazendo com que eles tragam esse conteúdo para mim. Então, vamos falar sobre fake news, vamos falar sobre notícia, mas como você vê essa notícia? Me traz de onde você recebe essa notícia. Me traz como você vê isso. Como é que seu pai recebe essa notícia? Como é que sua mãe recebe essa notícia? Como é que você vê essa imagem? Então, o meu desafio para eles foi assim, onde você se vê representado? Na embalagem da propaganda. Então, eu fiz uma miscelânea naquelas cartas, Mari, mas eu tinha que sentir aquilo do aluno, porque os próprios alunos da rede pública estão com medo de voltar para a escola. Você chega em turma que você tem 4, 5 alunos, e aí como é que você vai fazer? Você vai vomitar o material nele? Você vai falar para ele assim, olha, abre o livro na página tal e vai ler? Isso não vai ser produtivo para ele. Então, eu acho que trazer isso que você trouxe arregimenta para a gente assim, como é que eu posso trabalhar o mesmo valor dentro da área de artes, buscar com português a mesma coisa e, ao mesmo tempo, trazer para ele esse aprendizado significativo.
Porque aí ele vai aprender, porque isso vai fazer sentido para ele. Foi isso que ficou para mim desse curso todo que a gente fez. Pode falar, Eduardo. Oi, gente, tudo bom? Surgiu uma palavrinha aí que eu acho que toda vez que aparece eu fico empolgado, que é a escola pública. E uma coisa que está rolando, pelo menos na escola onde eu trabalho, é a alternância de turmas, né? Então vem uma equipe hoje, aí amanhã vem outra e assim por diante. E isso está me preocupando muito em relação a tempo, né? E aí a gente conversando sobre tudo isso de mudanças que a gente tem que encarar agora com esse novo normal, eu vejo muito pouco espaço sendo dado ao planejamento pedagógico. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que é muito séria e ela tem que ser levada em consideração. Que é a gente sentar mesmo e falar, ó, gente, quais as ferramentas que a gente vai trabalhar, quais, né, as abordagens que nós vamos dar para isso, né? E aí, voltando naquilo que eu falei lá no começo. E como que eu posso usar essa educação midiática, né, esses instrumentos midiáticos, para trabalhar isso? Né? Uma coisa que a Patrícia falou, acho que foi, não lembro se foi a Patrícia ou a Márcia, sobre essa coisa do trazer de casa. Né? Essa notícia, todo dia traz uma notícia, vamos ler ela, vamos trabalhar isso com os alunos. E aí eu vou deixar uma provocação que bateu na minha cabeça aqui, eu não sei até que ponto ela é válida e eu gostaria de ouvir aí o pessoal para saber. Até que ponto não é o momento de, às vezes, consolidar um passo para trás para dar 2 passos para frente? Consolidar certas habilidades, certas coisas que ficaram defasadas no último tempo, para permitir que a gente consiga adiantar muito isso. Adiantar mais, não sei. Não sei se vocês entenderam a provocação. E o que vocês acham disso? Tempo para pensar, como disse o Márcio. Ednei, você não quer fazer a sua colocação aqui para eles? Eu acho que dentro desse mesmo contexto, né, o planejamento em si ele é muito importante, né? Quando a gente para pensar e se planejar dentro desse contexto de falar quais metodologias utilizar, quais tecnologias utilizar e como, né, aplica o contexto, né, o contexto midiático, a aplicabilidade, né, trazer a realidade para dentro da sala de aula, isso tudo perpassa, né, a questão da motivação em sala de aula, porque em pandemia, trabalhar em pandemia, dar aula em pandemia é um contexto totalmente diferente. Você está em sala de aula com seus alunos é um contexto. Você está remotamente ensinando um conteúdo que muitas vezes, né, é muito difícil você ensinar em sala de aula presencial, online. Ai, meu Deus. Entenderam? Todo mundo compreendeu? Sim, sim, porque se falar que não, aí vai ficar ali, né? E aí vai acabar, falar assim, eu não entendi isso, aí tem medo, tem vergonha do coleguinha, enfim, são outras questões também que lida, né? Que vai de encontro também dessa questão emocional, né? Como lidar, como falar, como se comunicar, que tá muitas questões, né? Muitos nomes que estavam ali no quadro que o Márcio apresentou, né? E uma coisa que é muito importante também, trazendo e fechando já, né? A questão mesmo da inteligência emocional, como a gente trabalhar a inteligência emocional dos nossos alunos, né? Eu acho muito importante isso também. Obrigada, Ednei. Mari, acho que agora você pode começar, e a gente depois abre para vocês fazerem perguntas e outra coisa, fazer o fechamento, ok? Ok, vamos lá. Muitas provocações interessantes. Meu filho estava aqui do meu lado. Meu filho tem um codinome para o Márcio, né? Que é o melhor professor do planeta. E ele só quer saber por que o Márcio não pode vir dar aula na escola dele aqui em São Paulo. Ele veio aqui, porque ele ouviu a voz do Márcio. Então, gente, eu recebi um convite delicioso para vir aqui falar na abertura de uma série de conversas sobre educação midiática. Muita gente aqui que já participou da nossa formação, outras pessoas que ainda não participaram, mas que espero que possam estar lá com a gente.
porque eu acho que a educação midiática, assim, que para a gente é uma preocupação do século XXI, né? Como que a gente se conecta com um mundo tão complexo de informações, que ao mesmo tempo tem essa hiperabundância de informações, essa possibilidade de aprender fora da escola tão ampliada, mas com tantos desafios, né? Na qualidade, na complexidade desse ambiente informacional, no que é aprender, no que é ser alfabetizado, né? Então, eu fiquei pensando o que eu poderia discutir aqui com vocês, que não seja uma sobreposição do que outras pessoas iriam falar. Eu não sabia se a Patrícia ia apresentar o que a gente faz, como é que é o Educamídia e tal. E, ao mesmo tempo, também não faz sentido eu ficar aqui explicando, né, o que todas as vertentes da educação midiática e tal, porque eu vou ver vocês lá no curso, né? Quem ainda não fez, eles vão aparecer por lá e a gente vai discutir essas coisas todas em detalhe. Mas uma coisa que eu tenho falado assim recentemente em algumas participações, eu tenho percebido que é uma preocupação muito grande nesse momento, o que a educação midiática é para a cidadania, o que a educação midiática é para a sociedade, não só para a escola, não só para o aprender, né? O que a educação midiática é para a democracia, o que a educação midiática é para a justiça social. O tema, o Congresso Americano, o NAMLE, da Associação Nacional de Educação Midiática, esse ano, o tema do Congresso foi Justiça Social. Eu acabei de fazer uma semana de imersão num curso, uma pós que eu faço na Universidade Americana, o Márcio também passou por esse curso. E o tema que tem perpassado as últimas 2 edições é a justiça social, né? E eu acho que desde que aconteceu o Black Lives Matter e desde que aconteceu a pandemia e a pandemia intensificou todas as diferenças e as desigualdades sistêmicas que a gente tem, está cada vez mais claro que a gente não pode avançar em nenhum projeto de educação que não trate dessas coisas, né? E para tratar dessas coisas, a gente precisa trazer o mundo para dentro da escola. E para trazer o mundo para dentro da escola, a gente precisa entender que a maneira de ler o mundo mudou, né? Mudou muito rapidamente, está mudando muito rapidamente, e a gente passou uma década sem preparar os jovens adequadamente para isso. Então, é um pouquinho disso que eu queria falar. Eu vou abrir aqui uns slides que tem 1 ou 2 telas que talvez alguns aqui já tenham visto, mas que vão começar para a gente essa discussão aqui sobre educação midiática e justiça social. Vamos lá. Tem um nome bastante pomposo. Educação midiática, pilar da justiça social. Vocês estão me ouvindo bem? Porque meu áudio estava um pouquinho esquisito, né? Ótimo agora, Mari. Bom, obrigada. Então, trazemos aqui, é engraçado que cada vez que a gente vai num encontro internacional, num congresso, etc., o que as pessoas mais fazem é citar Paulo Freire, né? E dá um orgulho danado na gente, né? A gente vai na NAMBLE, a gente vai no Summer Institute e toma Paulo Freire para lá e para cá, e é uma delícia. E numa dessas andanças eu topei com essa frase aqui: ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens educam-se entre si, mediatizados pelo mundo. E eu fiquei me perguntando o que será que ele quis dizer com essa palavra mediatizados ali na época dele, no contexto dele, né? Mas seja como for, a gente está sempre se comunicando, a gente é muito impactado pelas mensagens do nosso meio, né? Pelo que a gente produz e pelo que circula e pelo que a gente consome de mensagens e de informações e de códigos que estão no nosso meio, né? E a gente precisa ser alfabetizado para isso, para aprender, em outra expressão dele, para aprender a ler o mundo, para aprender a ler esse mundo, né? Mas o conceito de alfabetização, ele está profundamente transformado hoje, né? Ele muda, ele é móvel, ele é um alvo móvel. A gente não pode mais pensar em alfabetização como sabe ler e escrever e não sabe ler e escrever, né? A alfabetização é um conceito móvel que muda sempre à medida em que mudam as tecnologias, à medida em que mudam as formas de circulação de informação e à medida em que muda o impacto que essas formas de circulação de informação têm sobre a sociedade, porque é uma via de 2 mãos. Se vocês pensarem em como a gente consome informação hoje em dia, nas redes sociais,
o poder que as redes sociais têm de moldar narrativas, a velocidade com que as redes sociais criam fatos e moldam narrativas, né? O impacto que a gente está tendo nas nossas vidas de coisas misteriosas como código e algoritmos, né? Então, essas tecnologias também têm consequências sociais. Então, a gente precisa começar a olhar mais cuidadosamente para isso como parte de ser alfabetizado, né? Não só saber decodificar as coisas, mas entender e conhecer melhor as tecnologias que mediam a nossa relação com o mundo do conhecimento, com o mundo da informação, né? Então, a gente tem várias novidades e vários desafios. A gente tem, por exemplo, novos formatos. A gente acabou de fazer uma live sobre mapas, eu e o Edu, que foi muito legal, e a gente está falando que a cartografia, por exemplo, é uma coisa que está mudou completamente com a possibilidade de a gente ter mapas interativos, a gente interagir com os dados, manipular as informações para testar variadas hipóteses. A possibilidade de mapas ou coisas colaborativas, né? Todo mundo contribui para um mapa, por exemplo, de denúncias de violência. A possibilidade de formatos participativos, que são, por exemplo, os fanfics, né? Em que você vai recriando a ficção, os fãs, os leitores se tornam autores e vão dando novos finais, vão escolhendo novos personagens, vão trocando secundários para protagonistas, etc. O meme. O que é o meme, né? Se não o máximo da comunicação participativa, né? Em que cada pessoa que pega aquele negócio transforma, passa adiante, faz um remix. Então, esses são novos formatos que a gente precisa aprender a descascar, né? Tem muitas camadas de significado e muitas camadas de compreensão ali. Por outro lado, a gente também tem novos desafios, né? A gente tem essa comunicação abundante vindo de várias pessoas, de vários lados, com vários propósitos, de nos informar, de nos entreter, de vender alguma coisa, de nos enganar, de nos convencer. Isso tudo vem muito misturado e a gente não tem parado para pensar se a gente está preparando as nossas crianças para lidar com isso, né? E o que a gente tem hoje em dia é uma população que, por contextos variados, inclusive de inequidade social e econômica, está muito vulnerável ao tipo de problema que vem aparecendo no nosso caminho para a construção do conhecimento, aos tipos de obstáculos que vêm aparecendo para que a gente tenha, né, no nosso caminho para o acesso a informações confiáveis, informações de qualidade, que são essenciais para que a gente possa não só aprender, mas tomar as nossas decisões na vida enquanto cidadãos, né? Tomar decisões sobre a nossa saúde, tomar decisões sobre as nossas escolhas eleitorais, tomar decisões sobre aonde a gente vai, com quem a gente vai falar e quem a gente vai acreditar, né? Então, essas coisas estão por aí, que são muito complexas. E eu queria citar aqui o querido Miguel Thompson, um gênio de um educador, uma pessoa muito influente na minha vida particularmente, que nos deixou no mês passado. E ele fala isso, né? Essa crise da desinformação que a gente está vivendo também é um reflexo muito claro da falta de equidade no acesso à informação, né? Ela não é uma crise da qualidade do conhecimento da informação que a gente produz, tem muita informação boa por aí, muito conhecimento de qualidade, mas ela é uma crise de distribuição de educação, de distribuição de habilidades de leitura, de distribuição de ciência, de tecnologia, de renda, de serviços de qualidade, de educação de qualidade, né? Então, ela é uma crise de equidade no acesso à informação e no acesso às habilidades que a gente precisa para poder navegar esse ambiente de informação e do conhecimento de forma segura. Então, para mim, o papel da educação midiática mais importante está aí, no tratamento dessa inequidade, porque o baixo letramento informacional e o baixo letramento midiático, eles são muito excludentes. Por exemplo, a gente precisa entender como que as mídias podem construir e perpetuar racismo, preconceitos, né? Através de representações estereotipadas em embalagens, em anúncios, através de enfoques preconceituosos, racismo muito enraizado na nossa sociedade, sistêmico, até mesmo a falta de diversidade de pontos de vista, né? Então, se a gente não consegue ler isso, se a gente não consegue entender isso, a gente está sujeito a essas informações
a essas tendências que se perpetuam de uma sociedade muito racista, preconceituosa e excludente, né? Essa carência de habilidades midiáticas, esse alto grau de analfabetismo funcional que a gente tem no Brasil, muito uso de tecnologia, mas pouco preparo para lidar com ela, faz com que a gente tenha uma enorme parcela da população que é muito vulnerável à desinformação, né? A gente andou fazendo uma oficina semana passada com populações indígenas no norte do Brasil, e chegaram até nós porque o problema da desinformação sobre a vacina lá está muito grave, né? E não só isso, né? Desinformação sobre saúde, por exemplo, mas propaganda, mensagens que tentam nos convencer, discurso de ódio, teorias da conspiração, golpes, fazem com que pessoas fiquem tão confusas, com tão pouca segurança em relação à informação, que começam a acreditar em coisas que a ciência já tinha, né, desprovado há muito tempo. A Terra é redonda, né? Vacinas salvam vidas. Verdades antes inquestionáveis estão sendo questionadas. É uma crise de distribuição da educação, da inteligência, do acesso à informação. O domínio inadequado dessas ferramentas e desses códigos de comunicação faz com que grandes parcelas da população sejam impedidas de ter voz e de ter representação na sociedade. As mídias, elas são muito hegemônicas, tem grandes parcelas da população, e a gente falou sobre isso na live sobre mapas, né, Edu? Por exemplo, até a época das Olimpíadas, no Rio de Janeiro, o Google Maps não mapeava as favelas. 1 entre 5 pessoas no Rio de Janeiro mora numa comunidade. No entanto, você olhava no mapa e as favelas do Rio de Janeiro eram áreas cinza, como se aquilo não existisse, né? Então, é preciso que a gente entenda essas coisas, é preciso que a gente reflita sobre essas coisas, é preciso que as populações que são excluídas desses processos comunicativos, de representação, etc., possam se tornar, obrigada, Edu, pela palavra, visíveis, possam ter voz, né? Esse baixo letramento faz com que muitas pessoas sejam excluídas da possibilidade de participar, de se expressar, de se livrar de preconceitos, de se livrar de racismo, e esse tipo de coisa na nossa sociedade. Então, a educação midiática, ela tem um papel fundamental nessas coisas, porque a tecnologia não é só ferramenta, gente. A tecnologia, ela é linguagem, né? E quem não domina essa linguagem está fora do diálogo da sociedade. Não consegue acessar as informações que precisa para encontrar os seus benefícios, os seus direitos, não só ter o direito a aprender, mas serviços aos quais tem direito, informações para poder fazer as suas escolhas no dia a dia. A internet não é tecnologia, a internet é território no qual a gente precisa estar, é território no qual que a gente precisa conquistar, né? Todo mundo tem que ter esse direito. E não basta a gente ter acesso à internet. A equidade, a verdadeira equidade está em ter as habilidades necessárias para que, uma vez que você consegue acessar a internet, você tenha uma boa qualidade de experiência, você tenha as habilidades necessárias para navegar aquilo com confiança, saber encontrar o que você precisa, saber fazer uma busca, né? Então, a inclusão digital não é só ter acesso à internet, mas está na qualidade do acesso, é poder participar desse território, né? A construção do conhecimento, ela não é necessariamente automática com esse excesso de informação, né? Como é que a gente passa desse excesso de informação a verdadeiro conhecimento? Como é que a gente passa da mera presença no ambiente digital à verdadeira fluência, saber encontrar as ferramentas que a gente precisa, saber aprender novas ferramentas, né? Como é que a gente passa do consumo para o entendimento e para a produção de informações? Essa é que é a verdadeira inclusão. Isso é que leva a uma cidadania plena. Então, o letramento digital e o letramento midiático fazem isso pela gente, né? Fazem isso pela sociedade. Além do que, o letramento midiático é fundamental, sobretudo agora que a gente está trabalhando cada vez mais no ambiente digital, para a transformação da sala de aula, para uma sala de aula que é muito mais conectada, que é muito mais relevante, que é muito mais ligada com as questões reais da vida do aluno e, por que não, muito mais engajadora, né? A gente não quer ficar mais lá sentado recebendo exposição de informações, né? Que é essa sala de aula aqui do lado esquerdo. A gente quer participar ativamente e coletivamente e de forma colaborativa da construção do saber, num percurso muito mais ativo de construção do conhecimento. Então,
O que a educação midiática faz pelo aluno, pelo jovem, no contexto da escola? Ensina esse aluno a aprender, né? Permite que ele pratique a investigação e exerça o que a gente chama de criatividade crítica, fazendo perguntas complexas, investigando para aprender, usando a expressão criativa e o domínio das ferramentas criativas para demonstrar, não só demonstrar a compreensão dos significados e dos conteúdos que ele está aprendendo das disciplinas, mas para transformar isso numa atuação na sociedade, entender como que aquelas informações podem resultar em melhorias do seu entorno, melhorias da sua comunidade local, ou regional, ou até nacional, né? Porque crianças podem e devem fazer projetos reais e concretos para a melhoria da sociedade. E, sobretudo, podem fazer isso através das mídias, né? Criando e construindo mídias, né? A gente quer que eles possam fazer conexões, remixar e transformar esse conhecimento, sabendo dizer por que eles estão fazendo aquelas escolhas, narrativas estéticas, e não só dentro das artes, não só na disciplina de linguagens, em qualquer disciplina, tá? Isso é o que a educação midiática faz pelos jovens dentro da escola. O que a educação midiática faz pelos jovens e pelos adultos também para a vida, para além da escola? Ajuda a formar cidadãos participativos e críticos, capazes de acessar e de compreender essa enorme quantidade de informações que circulam na sociedade, analisar e avaliar as informações, identificando o seu propósito, entendendo que fontes são confiáveis, se comunicar efetivamente em vários formatos, né? Hoje em dia a gente tem tantos formatos que a gente precisa dominar: audiovisuais, vídeo, TikTok, redes sociais, memes, podcasts, áudios, mapas, linhas do tempo, infográficos, tudo isso. Então a gente tem que saber se comunicar para a vida, seja qual for a nossa carreira, não só jornalista, não só comunicador, mas todo mundo, né? Compreender o papel das mensagens, isso é importantíssimo. Compreender o papel das mensagens da mídia frente às inequidades sistêmicas da nossa sociedade. E como que a gente pode combater isso? Com reflexão, com a criação de contranarrativas, né? E como que a gente pode resolver problemas com a criação de mídias? Trabalhando de forma colaborativa. Então, quando a gente trabalha a educação midiática na escola de forma transversal em todas as disciplinas, é esse cidadão aqui que a gente está formando. É essa pessoa que a gente vai colocar no mundo. E por isso que é tão importante. É importante para uma sociedade justa e democrática, né? Então, por exemplo, como que a gente checa informações? Isso aí é uma desinformação clássica que a gente mostra no curso, né? De que os velhinhos que não ficassem em casa durante a pandemia iam perder a aposentadoria. Como que a gente checa informações? Como que a gente lida com informações contraditórias, né? Em que a gente confia? Como é que a gente checa a confiabilidade dessa fonte? Eu estou andando para trás, né? Porque nem caranguejo hoje, só ando para trás. Como é que a gente entende o que está por trás desse serviço mágico que é a personalização do conteúdo, né? Como é que as minhas buscas são impactadas pelos algoritmos? O que são esses algoritmos? Isso é bom? Isso é ruim? Como é que eu lido com isso? Como é que eu posso me posicionar frente a isso para controlar um pouco melhor o que eu vejo? Como é que eu estou sendo representado na mídia? Eu estou presente nessa mídia? Essa mídia me representa? E se ela me representa de forma real ou de forma estereotipada? Seja uma mulher, seja uma negra, seja uma mulher negra, né? Como é que eu estou presente nas mídias, nos anúncios, né? É importante a gente ter um olhar crítico para isso. Quem é retratado em posições de poder e sucesso profissional na nossa sociedade? Todos os grupos são retratados em posição de poder, né? Quando a gente olha para astronautas, será que a gente vê meninas? Quando a gente olha para jornalistas, agora cada vez mais, graças a Deus, a gente vê mulheres negras, né? Então, essas questões são importantes. É importante que a gente tenha um olhar para essas questões e que possa atuar se a gente vê aí alguma ausência, né? Essas mídias que a gente consome, elas estão refletindo a diversidade humana ou elas estão perpetuando preconceitos e desigualdades, né? Será que todos os nossos vilões são de uma determinada etnia? São árabes, por exemplo, né? Será que a gente tem heróis pretos nos filmes românticos? O que está acontecendo nessas mídias que a gente consome? Será que tem vozes omitidas e vozes abafadas na nossa sociedade? E, mais importante, como é que a gente pode contornar essa situação para que a gente tenha mais equidade na comunicação?
E o jornalismo que a gente consome todos os dias? Será que a linguagem desse jornalismo pode perpetuar preconceitos? O que acontece quando a gente chama um vírus de vírus chinês ou vírus amarelo? O vírus tem nacionalidade, né? Então, a educação midiática não é, embora ela tenha lá os seus conceitos próprios, uma coisa que a gente aprende como uma disciplina, mas sim é a maneira como a gente aprende. É o filtro, é essa série de habilidades através das quais a gente vai lidar com esse ambiente informacional tão complexo, tão cheio de armadilhas para a construção do conhecimento e para a equidade e para a justiça social. E como que a gente faz isso? Através da prática contínua e intencional dessas habilidades para lidar com a descoberta, consumo e a produção de informações em todas as disciplinas. É isso que a gente ensina no curso de formação de multiplicadores do Educamídia. Não vou entrar nisso aqui. Mas, por exemplo, o que a gente pode trabalhar na escola quando a gente fala de educação midiática no contexto das disciplinas, tá? Como é que eu posso encontrar conteúdo de qualidade? Seja sobre geografia, história, matemática, física, não importa. Por que eu vejo o que eu vejo na internet? Como essa informação está chegando até mim? Quem está por trás dessa informação que eu estou lendo? E qual é a sua intenção? Que escolhas o autor fez? Como é que eu posso verificar a confiabilidade? Como é que eu posso ler outras coisas que não texto gráficos, imagens, mapas, etc. Tem muito isso nas lives do Educamídia, né? Então, é assim que a gente trabalha a construção do conhecimento de uma forma mais consciente, né? E mais profunda. Como é que a gente pode trabalhar questões de justiça social e equidade através da educação midiática? Observando quem está representado e que vozes estão ausentes nas mensagens que a gente recebe. Se essa representação estereotipada ou preconceituosa, se a gente está vendo alguma coisa que tem discurso de ódio contra alguém, algum segmento da população, se essa mensagem pode magoar ou ofender alguém. Como é que eu posso incluir outros pontos de vista e acolher a diversidade da nossa sociedade, né? Diversidade de corpos, diversidade de tipos de família, diversidade de opções, de gênero, etc. Sexuais, etc. Né? E trabalhar também a construção da cidadania. Qual é a minha responsabilidade diante disso tudo, né? Na construção de um ambiente informacional saudável? O que acontece quando eu curto alguma coisa, quando eu compartilho, quando eu passo adiante? Como é que eu posso ajudar a combater a desinformação, o preconceito, o discurso de ódio? Como é que eu posso solucionar problemas com mídias? Como é que eu posso usar a minha voz para o bem, de forma positiva nas redes sociais, usando memes, usando hashtags, todo esse arsenal aí de coisas que a gente tem, né? Tudo isso está no nosso Guia da Educação Midiática. Quem não tem ainda, eu queria oferecer isso para vocês. É um PDF gratuito, está no nosso site, qualquer pessoa pode ir lá baixar. Se quiser o livro físico, ele está lá na Amazon a preço de custo, ele é baratinho. Estou vendo que a Flávia já está, a Carol está com dela ali. O pessoal está mostrando o livro, que é uma graça, é lindo mesmo. E tem exemplos de atividades onde a gente demonstra como que a gente trata desses assuntos e mais. Leva os alunos, a partir do domínio de todos esses temas, a usar tudo isso em prol de uma participação positiva na sociedade, porque no final das contas, gente, a gente quer aprender, a gente quer ser educado para efetuar mudanças na sociedade, para construir uma sociedade melhor. Ponto final. Não existe outro motivo para ser educado. Não é para tirar boas notas, é para melhorar o mundo, né? Então, a educação midiática é, sem dúvida, uma ferramenta para a gente melhorar o mundo, né? Nosso compromisso no Educamídia, para eu encerrar aqui, que eu já falei demais, a gente acha que a educação midiática é um direito humano básico e é, como eu espero que eu tenha demonstrado aqui, um pilar da justiça social. É condição para uma cidadania plena, para você poder participar plenamente da sociedade e acessar os seus direitos. É também uma ferramenta essencial para um aprendizado mais engajado, mais autêntico, mais conectado com o mundo real e uma educação mais significativa. Que ativa todas essas habilidades do século XXI, né? Da criatividade, da colaboração, de tudo isso. E a gente tem o compromisso de ir aonde as pessoas estão. Trabalhar com a diversidade entre alunos e educadores, porque a educação midiática é para todo mundo. Não é só para as escolas que têm tecnologia, não é só para as pessoas que têm acesso aos últimos equipamentos, é para todo mundo mesmo, porque todo mundo precisa ser incluído no ambiente informacional da sociedade, né? E a gente precisa adaptar, entender e adaptar para toda essa diversidade socioeconômica e de acesso digital que a gente tem
Isso é uma pergunta que as pessoas fazem. Mas como é que eu vou trabalhar educação midiática se a minha escola não tem tecnologia? Vamos trabalhar sim, vamos trabalhar desplugados, tá? Porque a gente precisa preparar esse jovem para estar num mundo que é conectado, seja qual for o contexto tecnológico da escola em que ele está. Então, esse é o nosso compromisso. Eu espero que vocês tenham aí uma excelente aventura mochileira investigando os vários aspectos aí da educação midiática. Eu queria deixar a frase que a Paty citou brevemente, mas essa frase completa ela é o seguinte: no ambiente atual, em vista de inovações futuras, não é só uma vantagem ser educado midiaticamente. É uma desvantagem debilitante não ser. É fator de exclusão. Educação midiática é um direito. Ser educado midiaticamente é fundamental para a gente poder promover a justiça social e a democracia neste país. Com isso, um beijo. Estamos com as inscrições abertas para a próxima edição do curso de formação de multiplicadores. Eu acho que é só até esse domingo. Se vocês forem lá no site do Educamídia, está lá o link para as inscrições. E quem não fez o curso ainda, espero que vocês possam estar com a gente na próxima edição. É isso, gente. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo tempo. Eu vim aqui vender meu peixe da educação midiática, que é um assunto, como vocês viram, que me apaixona. E quem já fez pode fazer a terceira vez. Mariana, nós vamos pegar no seu pé. Não, mas a gente está pensando no módulo avançado. Tá na lista de coisas aí, desenhar para coisa. Excelente. Isso, para pegar todas nós de novo. Eu estou no módulo 4 já, né, Mari? A Flávia já falou. Mari, muito obrigada. Pessoal, nós colocamos no chat um Padlet para que vocês pudessem colocar umas perguntas, umas informações para os palestrantes. E espero que vocês tenham preenchido para a gente poder compartilhar aqui agora, para eles poderem responder para vocês. Vamos lá, Cleopatra. Eu acho que foram tão inspiradoras, né, Sandra, a apresentação deles, que a gente tem mais agradecimentos. Sim. Ficaria horas aqui ouvindo Mari falando, Márcia, Patrícia, Edu. Quero pergunta, gente. Não tem pergunta aí, não. Só tem agradecimentos para todo mundo aí. Que ótimo. Deixou a gente com tanta coisa, pensando tanta coisa nova, Mari, que não deu ainda nem tempo para fazer pergunta. Pode perguntar, Ednei. Ed, pode perguntar. Eu tenho uma pergunta. Dentro desse mesmo contexto de educação midiática, de trabalhar essa questão da informação dentro da sala de aula, né, lembrando também essa questão, né, da acesso à internet, da dificuldade das escolas de diferentes realidades, vocês têm assim um projeto, um panorama para tentar atender, tentar ampliar esse projeto de formação midiática para chegar em diversos locais do Brasil, em escolas vulneráveis, enfim, em diversas regiões do país? Seria nesse contexto, Mariana. Obrigado. A gente tem sim, Ednei. Inclusive, nós somos um projeto sem fins lucrativos que tem apoio, alguns apoios financeiros, mas o principal, o maior de todos, é do Google.org, né? Que é o braço de filantropia de impacto social do Google. E a gente acabou de renovar o nosso contrato para mais 3 anos, e uma das demandas que eles têm é a gente furar a bolha, sair do contexto escolar. A gente já está muito focado em educação pública, mas também alcançar outras populações vulneráveis, como idosos, como povos nativos, como comunidades periféricas, etc. E o que a gente entende é o seguinte: todas as nossas atividades que estão no livro, aliás, tem sugestões para fazer em contexto de pouca tecnologia, tá? Porque a gente está cercado de mensagens de mídia o tempo todo, nem todas elas são digitais. Uma embalagem de um produto no supermercado é uma mensagem de mídia,
um anúncio na televisão é uma mensagem de mídia, um game, um cartaz na rua é uma mensagem de mídia. Todas essas coisas vão fazendo, são a construção social do que a gente vê, o que a gente entende da sociedade, né? E vão formando aí esse caldo informacional no qual a gente vive. E o que acontece é que o Brasil tem um altíssimo grau de uso de aparelhos móveis, mesmo em comunidades muito pobres, mesmo em lugares muito isolados. O que acontece é que, nesses lugares, as pessoas geralmente têm um plano de dados bem restrito e que já vem, e que já inclui o WhatsApp e o Facebook. Então, a pessoa está se informando basicamente pelo WhatsApp e pelo Facebook, sem o letramento necessário para ler criticamente o que é cada coisa que ela está recebendo, né? E sem a possibilidade de sair para checar uma informação fora desse ambiente, né? Então, ela recebe coisas que são escolhidas pelos algoritmos. Se ela estiver numa bolha, ela vai ficando nessa bolha, ela corre o risco de chegar em ambientes que têm teoria da conspiração, né? A gente sabe que a bolha informacional é um fenômeno que vai radicalizando, polarizando as opiniões. A gente tem lá, no nosso glossário interativo, tem um muito legal sobre bolha informacional. Mas, enfim, são justamente as pessoas mais vulneráveis em ambientes mais pobres e com mais dificuldades econômicas que estão sujeitas a esse tipo de coisa. Então, mesmo se a escola não tiver tecnologia, se a escola não for conectada, ela está exposta às mídias, e às mídias sociais, e às plataformas, e às redes, e às mensagens, mesmo na televisão. Então, a gente tem que tratar disso. A gente tem que tratar disso mesmo se a escola não tiver acesso à internet e computadores. Então, o que a gente faz? A gente faz pôster, a gente faz cartazes, a gente teve um professor de Goiás que ele simulou um Facebook no cartaz. Ele colocou lá 2 notícias, 2 informações, e os alunos tinham que desenhar a mãozinha, assim, gostei, curti, não curti. Ele discutiu o significado de curtir e não curtir, como que você verifica, como que você fala sobre a confiabilidade da informação, etc. E ele fez isso com cartaz e post-it, e pilou, né? A gente levou esse projeto para uma apresentação que a gente fez no Congresso Nacional. Então, a gente precisa educar para isso, ainda que a escola não tenha, mas se ele não tiver acesso na escola, ele vai ter em casa, vai ter alguém, vai ter uma coisa compartilhada, tem algum lugar que ele está acessando sem o preparo adequado. Então, a gente tem que se virar para tratar disso, e a gente tem sempre soluções, assim, sugestões para isso, tá? No nosso livro, nas nossas atividades. É importantíssimo a gente pensar nisso. Felipe, você quer falar? Opa, então, é que a Mariana falou numa coisa certa, que os alunos hoje da escola pública e de comunidade, eles têm o acesso à tecnologia, eles têm um celular. E o que acontece? Eu sou professor da rede estadual do Rio. E agora, por causa da pandemia, o Rio lançou um aplicativo que o aluno ele tem um acesso que não usa dados do celular dele. Só que o que acontece? Eu, nas minhas turmas, de 40 a 45 alunos, eu tenho uma participação de 3, 4, 10 alunos no máximo. Então, aí é uma outra coisa que eu fico na dúvida, assim. Ele tem acesso porque o acesso é gratuito. O aluno, nós fizemos uma média lá que mais de 90% tem acesso. Só que a dificuldade é como incentivar esse aluno a acessar essa plataforma. Porque ele tem acesso, o governo deu essa liberação do acesso, tem até Meets liberado para ele, só que você vai fazer uma chamada no Meets, aparece 2 alunos quando aparece. Aí na plataforma eles não acessam. Então, como incentivar esse aluno a participar e usar a mídia para algo, para a educação, no caso? Esse é um problema que é muito além da educação midiática, né? Esse é um problema que passa pela educação que a gente construiu, né? Qual é o significado que essa educação tem para esse aluno, né? Como é que a gente conseguiu construir uma coisa que ficou naquele lugar de obrigação chata, que não é uma coisa que faz sentido na vida dele, que não é uma coisa que é importante na vida dele? Esse problema é muito anterior. Porque se essa educação fosse uma coisa que ajuda ele a estar e ser nesse mundo e a entender o seu entorno e participar melhor da sociedade e fazer coisas para a melhoria da sua vida, se tivesse sentido para ele, ele estaria lá, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que resolver com
é muito mais embaixo esse buraco, né? O fato da escola ir para o online deu para esse aluno que já estava desengajado com uma educação que não faz sentido, que é uma educação, a famosa educação bancária, que enfia conteúdo e que exige teste, etc. Para que eu estou aprendendo esse negócio? Para devolver para o professor na forma de um teste, aquele ciclo, né, infinito, fechado? Esse é um problema muito anterior, né? A pandemia deu para ele a oportunidade de sumir, se mandar. É claro que ele não imagina os problemas que ele vai ter lá na frente por causa disso, mas, assim, se ele já não estava engajado no presencial, não é no online que ele vai se engajar. A não ser que a gente encontre maneiras de fazer sentido para ele. A educação midiática é muito legal nesse aspecto, porque ela ajuda você a avançar para uma educação baseada em desafios, baseada em investigação, baseada em projetos ou em coisas que são propostas pelos alunos, né? Então, eu espero que a gente tenha aprendido essa lição e que quando eles aparecerem de novo na sala de aula, a gente possa reter as atividades investigativas, colaborativas, participativas, ativas, etc., para que eles estejam mais engajados no online e no offline, né? O online só deu para eles o pretexto, né, para desaparecer. Olha, Edu, você queria falar? Levantou a mão. Aproveitando o gancho do que a Mariana estava falando agora, eu percebi que quando a gente trabalha com a interdisciplinaridade, é muito mais eficiente. Infelizmente, a gente acaba muitas vezes andando sozinho, né? Tipo, os colegas não abraçam a ideia e a gente tem que... Mas quando você consegue trazer um professor de outras áreas, e aí é legal quando você casa, principalmente, nada contra as outras áreas, mas o pessoal de linguagem, quando casa com o pessoal de humanas, a gente, cara, vai, né? O perfil desses dois professores cria uma coisa. E essa educação midiática, atrelada com essa interdisciplinaridade, ela supera muitas vezes também o online. Você consegue trabalhar losegis, sabe? Hoje a gente foi de fato, opinião e fake, né? No losegis. E funciona. Por quê? Uma aula casada, dois professores de áreas diferentes, trabalhando aquilo, né, de uma forma que o aluno viu, opa, não é mais aquela aula tradicional, aquela aula tipo passiva, eu participo, eu troco uma ideia. E a gente não tinha um computador, não tinha uma TV, não tinha uma tela, não tinha nada que brilhasse. Sim, foi muito legal. Então dá sim, tipo, Dinei, eu entendo sua preocupação com isso, cara, porque é o que a gente encara. Mas funciona. Funciona e funciona bem. É só ir. Funciona. Pode falar, Guilherme. Só contextualizando, essa minha pergunta, ela vai de encontro também, porque assim, eu sou natural do Mato Grosso, né? Então, eu moro há pouco tempo aqui no estado de São Paulo. E as coisas, né, vamos dizer assim, questão de tecnologia, metodologia, questão de treinamento, novidades, demora muito chegar no interior de Mato Grosso, né? Então, a minha cidade em si, né, olhando nesse contexto, olhando para essas possibilidades, eu fiz essa pergunta mesmo para tentar olhar, né, um pouco mais como seria a aplicação nesse contexto, né? E assim, muito obrigado mesmo pela contribuição de vocês. E assim, é muito necessária a educação midiática, gente. É muito necessário. E agora, olha que interessante. O fato da gente estar online, a gente tinha informações para 100 professores de cada vez que tinham que viajar, né? A gente pagava as viagens, enfim, era complicado. E agora a gente faz formação para 700 pessoas de cada vez, e literalmente do Oiapoque ao Chuí. A gente tem professores do Acre, de Rondônia, lá de municípios. A última formação tinha 400 e não sei quantos municípios representados. E são pessoas que não precisam sair de casa para fazer a formação do Educamídia, que estão lá aplicando nos seus contextos. Então, desse ponto de vista, para a gente foi uma vantagem, né? Assim. Então, a gente conta com essa capilaridade agora, que as pessoas possam formar mais pessoas nos seus contextos, né? Verdade, Mari, verdade. E eu lembro que no último, agora, que a gente fez, no dia 4, nós tínhamos uma diversidade muito grande do Brasil, gente. E foi muito bacana. E uma diversidade de temas também, os projetos finais foram incríveis. Sim.
a gente, assim, teve de tudo, de quadrinhos, fiquei muito impressionada com o projeto, vocês devem lembrar sobre sites públicos e a linguagem que exclui. Então, assim, Muita coisa legal. Ano que vem, quem sabe a gente consegue fazer uma plataforma para publicar tudo isso. Oh, que bacana. Tem que ficar até quietinha, porque eu estou vendo o G7 aqui, ó, minha facilitadora, a Beth, o Edu, Devaí aí também. O G7 foi um arraso. Inclusive a mãe da Mari lá, com aquele projeto maravilhoso que ela teve, que deixou a gente assim encantado, com um projeto para a terceira idade também na área de saúde, né, Mari? Foi um projeto que assim, foi muito bom mesmo. Eu estou aqui divulgando e voltei com a carga total e trabalhando educação midiática com os meus alunos. E comecei com game também, viu, Mari? Que legal. Que legal. Então vamos Bom, nessa, pessoal, né? alguém quer fazer mais alguma colocação, mais alguma pergunta? Abrir, colocar a palavra. Aproveite o momento. Que depois só quinta-feira que vem. Vamos propagar, né, essa palavra aí, esses discursos todos, fazer nossos alunos, né, se colocarem mais, né, trazer eles para essa nova proposta. Então, vou falar aqui um pouquinho, é bem interessante, né, ouvir todo esse engajamento mesmo, né, e ver quantas pessoas estão dispostas, Sandra e Mari, a ser multiplicadoras, né, e até, assim, a gente fica brincando aí, solicitando de ser mentora para estar envolvida mais nesse processo, né? Então, a formação que termina, mais as lives que continuam, e eu sempre estou e sempre vejo lá, né? Ó, o G1 representado, o G2, então, assim, não tem volta. Eu falo que o Educamídia não tem volta. Uma vez que entrou, e nós vamos só aprofundando, e por isso aí solicitamos, né, sempre uma segunda etapa, uma terceira, porque eu estou na rede pública de Uberlândia e eu vejo, acompanho sempre, né, acompanhando assim as mídias, sempre tive participando com os meus alunos nesse engajamento de levar tudo isso, só que antes, né, não com um foco, né, da educação midiática, né, a gente sempre pensava em trabalhar as notícias e o que os alunos estavam lendo e acompanhando, mas eu sou muito grata e eu falo que a gente tem que olhar pelos lados positivos também. A pandemia me propiciou isso, me propiciou a conhecer e aprofundar e tirar as certificações não só do Google, mas estar presente aí no Educamaker, no Educamídia. Então, é um aproveitamento que a gente tem que se permitir. E eu quero me permitir muito mais aí, ser não só multiplicadora, mas também poder auxiliar cada vez mais aos outros professores que não conhecem ainda, estar envolvidas com esse tema. Que bacana, Carol. Gente, é uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada pelas perguntas, obrigada pela paciência de nos escutar até essa hora da noite. Mas estamos ali nas redes, por favor, falem com a gente, conversem, participem. Nós somos um time pequeno, mas a gente sempre tenta estar atento ao que as pessoas estão falando, estão demandando. A gente está trabalhando em muitas frentes, assim, mas, enfim, temos essas oportunidades aí de conversar nas lives e os cursos e tal, e vamos falando. E eu desejo a vocês muito sucesso aí nessa exploração, nesse percurso mochileiro aí de exploração da educação midiática, que eu sei que vocês vão conduzir lindamente. Muito obrigada. Bom, Obrigada, pessoal, Mari. então, uma boa noite para todos. Espero vocês na próxima quinta-feira
mais 4 palestrantes maravilhosos. E se inscrevam para o Educamídia. Vale a pena. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Obrigada para todos vocês. Boa noite, tchau, tchau. Arrasaram. Obrigada, Inês. Volte.